Se você tem o desafio de gerar crescimento no mundo dos negócios com consistência, processos bem estabelecidos e conseguir escalar, esse vídeo é para você. Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo, se você está retornando mais uma vez no meu canal, mas se você chegou pela primeira vez, convido você a se inscrever, porque semanalmente nós soltamos um vídeo muito prático, com insights para você crescer no mundo dos negócios. Vamos lá, hoje nós vamos conversar sobre playbook. Qual a importância do playbook, da onde que surgiu esse conceito do playbook, e como utilizar um playbook para ter melhores resultados e crescer com consistência de forma estruturada. Vamos começar falando um pouquinho da origem do playbook. Playbook é um termo, que vem lá dos times de futebol americano, no qual o técnico ele percebia quais eram as melhores jogadas e ele registrava essas melhores jogadas no seu playbook. Por quê? Porque com as melhores jogadas, ele podia depois replicá-las em determinados momentos. Esse conceito veio para o mundo dos negócios de tal forma que os profissionais que conseguem mapear jogadas interessantes, jogadas que funcionam, ele precisa registrar para depois replicar. Vamos traduzir um pouco isso. No mundo dos negócios, resultados eles acontecem quando você tem processos bem estabelecidos e pessoas bem preparadas. A soma de processos com pessoas bem preparadas é o que vai gerar resultado. Os playbooks, eles servem para você registrar os processos que funcionam numa operação. Então, quando você pensa num playbook, você pensa em registrar e consolidar as melhores práticas para poder multiplicar e garantir a governança de alguns processos. Mas para te explicar um pouquinho sobre o playbook, deixa eu te contar alguns exemplos. Vou pegar um deles de uma grande empresa desse país que tinha o desafio de consolidar as melhores práticas do time de vendas que funcionam para conseguir replicar e escalar o seu time. Eles tinham o desafio de não só escalar o time, mas também ter um alinhamento das melhores práticas. Essa empresa, inclusive, quando tinha rotatividade de colaboradores, ela perdia muita informação, porque tinham jogadas, ou seja, processos e um jeito do time fazer que funcionava e que dava resultado, e quando esse profissional saía, isso se perdia. E aí nós fomos lá, entrevistamos praticamente 10% do time, era um time grande, e nós conseguimos registrar os macroprocessos, os processos, as atividades e as tarefas. Normalmente os macroprocessos, eles são mais complexos. Aí você tem os processos que vai diminuindo um pouco mais a complexidade até que chega no nível de tarefa, que envolve inclusive que sistema acessar, o que fazer, como falar com o cliente. Por que estou contando isso para você? Porque os playbooks eles servem para você pegar o conhecimento que é tácito, consolidá-lo e replicar, e não só isso. Você consegue identificar gargalos. Porque imagina que você tem processos que não estão bem consolidados ou que não tem base tecnológica para automatizar. Quando você mapeia tudo isso e você torna isso disponível, você trabalha a gestão do conhecimento da sua empresa, da sua operação, e isso te ajuda a crescer. Tem muito líder, muito empresário que fala, contratar mais funcionário dá mais trabalho. Dá mais trabalho quando você não tem processos claros, você não tem clareza. Quando você tem processos claros, pessoas bem preparadas, isso te dá liberdade. Liberdade para deixar de ficar se preocupando em tarefas rotineiras para você fazer coisas que são mais importantes, que são mais estratégicas, principalmente se você é um líder. Agora vamos lá. Quando você vai pensar na estruturação de um playbook, vou dar um exemplo para você. Vou imaginar a área de vendas. Você pode criar um playbook, consolidar, que envolve 3 macroprocessos: pré-venda, venda e pós-venda. Dentro de venda, quais são
as etapas do meu processo. Puxa, eu tenho a etapa da abordagem, da qualificação do cliente, da apresentação da proposta, do fechamento. E depois disso, depois eu tenho a viabilização desse negócio, ou seja, vendi, agora eu preciso entregar. Como é que eu passo o bastão, se eu sou uma empresa de serviços, para a área de projetos, por exemplo? Eu preciso ter muito claro o que cada etapa representa e dentro de cada etapa, quais são as atividades chaves. Porque com isso, você consegue colocar as pessoas certas na posição certa. Você deve estar se perguntando, é momento de eu investir nisso? Sempre é momento de estruturar processos. O que acontece é que talvez o seu playbook é aquilo que você fez que funcionou. Né? Imagina você é um cameraman que está aqui filmando esse bate-papo. Você já tem um jeito de filmar que funciona. Talvez você não tenha isso documentado. Mas imagina que você quer agora expandir. Você vai ter um time de 10 profissionais fazendo isso. E você tem um jeito de fazer que funciona. Você pode definir as diretrizes dentro de cada etapa, porque isso vai facilitar você treiná-los. E aí você pode documentar. Através disso, você tem uma base para identificar gargalos. Você tem uma base para você melhorar cada uma das etapas desse processo. Quando você vai contratar alguém, você tem mais facilidade para estruturar um processo de onboarding. Quanto mais rápido um profissional rampar, melhor vai ser. Faz sentido isso para você? Se você está nesse vídeo até agora é porque provavelmente você quer crescer ainda mais e você quer ter mais liberdade. Todo mundo quer ter mais liberdade para fazer coisas que te ajudem a se sentir mais competente, se sentir mais útil, ser reconhecido e fazer com que as empresas, com que a empresa, ou com que a sua operação, ou com que aquilo que você se propôs a fazer, evolua. E para evoluir, você precisa se libertar daquilo que é rotineiro. Puxa, eu consigo preparar um playbook para times que não fazem atividades repetitivas? Claro que consegue. Nós já mapeamos, né, processos e playbooks de rotina de gestão, de atuação de consultores, de negociadores. Puxa, mas o negociador não pode ficar engessado. Ok, você define as diretrizes. Antes de um negociador ir para uma negociação, quais são as informações que ele precisa buscar? Que tipo de informações ele precisa levantar daquele determinado fornecedor? Imagina que você é um comprador. A gente já desenvolveu playbooks, inclusive, para times de compras. Ele levanta a informação e como é que ele vai para a reunião? Como que ele se prepara? Percebe? Ele vai ter algumas perguntas que ele tem que responder à medida que ele negocia. Então, não necessariamente o processo vai estar relacionado a algo que vai engessar o profissional. Pelo contrário, às vezes o processo tem a ver com uma atividade que vai fazer com que o profissional busque informação, se prepare e tenha alternativas para poder atuar. Isso que eu estou dividindo com você é o que a gente faz na Bravend, né, uma das empresas que eu sou sócio, no qual a gente ajuda as empresas a consolidarem os seus processos. Playbook tem a ver com processo. Desenvolvimento e treinamento tem a ver com gente. E quando você integra processos bem estabelecidos, pessoas bem preparadas, o resultado pode ser muito maior. E se o resultado não está aparecendo, você tem que olhar. O problema está nas pessoas, o problema está no processo. E gestão é isso. Gestão é você preparar pessoas para fazer atividades rotineiras, automatizar esses processos e se questionar como que eu melhoro o processo, como que eu preparo essas pessoas, como que eu faço elas crescerem. Isso vai fazer com que você gere crescimento, que é o objetivo desse vídeo. Te ajudar a crescer, te ajudar a evoluir. E para isso, se você é muito executor, você vai ter que investir um pouco mais de tempo para planejar, para analisar, para estruturar. Quanto mais você estrutura, mais fácil é para você escalar. Se você escala sem muita estrutura, você tem que correr atrás. E acontece, né? Claro, você precisa vender. Venda é o único centro de receita da empresa, né? E se você tem dinheiro, tem caixa, você consegue fazer todo o resto. E aí você vai ter que equilibrar o seu crescimento, descobrindo quais são os gargalos. E você sabe o que vai acontecer assim que você descobrir um gargalo e resolver, vai aparecer outro gargalo. Puxa, eu vendi muito, agora eu tenho que entregar. Puxa, só que agora eu dei muito prazo de pagamento. Eu preciso financiar, agora eu preciso de caixa. Puxa, agora eu consegui caixa. E depois?
Depois eu preciso de mais espaço, porque meu time cresceu. Fazer gestão de uma empresa, gestão de um negócio é fazer o quê? Identificar os gargalos. É você fazer gestão dos futuros gargalos e você prevê. E aí você começa a trabalhar não apagando incêndio. Você, se vê algo pegando fogo, você vai se perguntar: por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Onde é que está a causa? Descobre a causa, melhora, estrutura, melhora o processo. E aí você vai fazendo o quê? Vai ganhando consistência. À medida que sua empresa vai crescendo, você vai ganhando governança. Você vai ganhando possibilidades de ter mais pessoas executando esses processos. E esse conhecimento vai ficando sob controle dessa organização, porque aí você consegue disseminar com muito mais facilidade. É daí que vem o conceito do playbook, é daí que vem a prática do playbook, e os benefícios são inúmeros. Você consegue escalar com mais facilidade, você consegue ter as pessoas alinhadas, você consegue treinar com muito mais capacidade. E o playbook, ele é um processo, um documento que ele é vivo. Ele está sempre evoluindo. Como eu falei para você, se ele parar de evoluir, ele morre. Pode ser que a empresa feche. Aí ok, ele para de evoluir. Mas se a empresa continuar se desenvolvendo, crescendo, provavelmente você vai precisar cada vez mais descobrir novas jogadas, registrar, aprender e desenvolver. Então, se você é um líder e quer crescer, você precisa estruturar processos e ter pessoas bem preparadas para atuar com base nesses processos, para que você possa, junto com o seu time de liderança, fazer o quê? Buscar novas oportunidades, criar novos processos e assim sucessivamente. Nosso vídeo chegou ao fim e se você gostou desse conteúdo e ainda não se inscreveu no canal, é o momento agora. Quero convidar você a procurar aonde você está aqui para você se inscrever no nosso canal, ative as notificações, porque assim que o vídeo sair semanalmente, você vai ser avisado. E se você gostaria que eu respondesse alguma pergunta, deixe sua pergunta aqui nos comentários, que pode ser que o próximo vídeo seja para você. Um abraço e até mais.